Enquanto o Predador estabelece recordes de bilheteria, a franquia dos Xenomorphos não pretende ceder e está literalmente na cola. Recentemente foi anunciado que a série Alien Earth foi oficialmente renovada para uma segunda temporada. O líder do projeto assinou um contrato de vários anos com o estúdio e a sequência de Alien Romulus está se preparando ativamente para as filmagens. Nos próximos minutos, vamos entender tudo o que está acontecendo com os principais inimigos dos Yautja e quando finalmente esperar o crossover. Acomodem-se porque será interessante como sempre. E começaremos com o fato de que a Disney finalmente anunciou que Alien Earth foi renovada para uma segunda temporada. Caso alguém tenha esquecido, o estúdio FX que lançou a série pertence a essa corporação de mídia. Portanto, as decisões estratégicas sobre o que filmar e como filmar são tomadas justamente na sede da Disney. O projeto experimental de Noah Hawley foi renovado 2 meses após o fim da primeira temporada. Para muitos, esse foi o primeiro sinal, porque projetos de muito sucesso geralmente ganham segunda e terceira temporadas logo após as exibições de teste. Mas aqui era impossível prever com antecedência como o público receberia a expansão do universo Alien. Se olharmos para as classificações finais, então além da nota dos críticos inflada por razões compreensíveis, os espectadores avaliaram a série como mediana. Os fãs antigos ficaram insatisfeitos com a mudança no cânone, a perda de atmosfera e o desvio para problemas de identidade humana. Além disso, nem todos gostaram da ideia de colocar a consciência de uma criança no corpo de um adulto. Pelo menos não dentro de uma franquia que se baseia em alienígenas saindo do peito das pessoas. No entanto, no contexto de uma enorme quantidade de projetos francamente medíocres, Alien Earth sente-se bastante confiante. A série é elogiada especialmente por novos espectadores que não tinham ouvido falar muito sobre os xenomorfos e ligaram para assistir ficção científica. Seja como for a notícia da renovação, foi um alívio para aqueles que gostaram da série. No anúncio da renovação, também é mencionado que as filmagens da segunda temporada começarão em algum momento do ano 2026 em Londres. Ou seja, a produção se mudará completamente da Tailândia para a capital da Inglaterra. Aqui pode-se supor que, já que as filmagens em ilhas não são mais necessárias, a trama mudará de direção. A história deixará de se desenvolver apenas na ilha e se mudará para uma área urbana, onde há mais gente, e se pode criar pânico como no arranha-céu no primeiro episódio. No entanto, o uso de tela verde não foi cancelado e talvez a produção em Londres seja simplesmente mais barata. Aqui teremos que esperar uma breve descrição da segunda temporada para dizer com mais precisão. A data das filmagens significa que a segunda temporada não sairá antes de 2027 ou até mais tarde. Agora nem se sabe exatamente quando a produção começará, mas em qualquer caso será necessário cerca de 1 ano para a montagem e publicidade subsequente. Então mesmo o ano 2027 soa bastante otimista. Também é interessante saber que Noah Hawley assinou um contrato com a Disney não por uma temporada e nem mesmo por 2. O acordo inclui uma cláusula que essencialmente torna o líder do projeto o curador principal do universo Alien. Ele não apenas continuará filmando sua série, mas também chefiará a direção de expansão da franquia. Aparentemente, os executivos da FX e da Disney acreditam muito no diretor, já que lhe deram a oportunidade de curar projetos futuros que presumivelmente também serão séries. Em outras palavras, além da série Alien Earth, pode-se esperar novos experimentos. Além disso, o cargo de Noah Hawley permitirá reduzir os custos de produção e escrever o enredo para várias temporadas de uma vez e depois filmar. Assim, o intervalo entre as temporadas seguintes será notavelmente menor, e se desejado pode ser de 1 ano, e não os já habituais 2 ou 3 anos. Quanto ao enredo, agora está confirmado que continuará a história de Wendy e seus amigos sintéticos, ou seja, androides avançados. Saberemos como eles lidaram com as forças da Weyland Yutani que chegaram e o que acontecerá com a corporação Prodigy após a prisão de seu chefe. Além disso, a série tem a chance de se aproximar dos eventos do Alien original e se tornar sua prequela completa. Lembramos que Noah Hawley mencionou anteriormente que quer mostrar como e por que a corporação enviou a nave Nostromo para o planeta LV-426. Assim, a série dará mais contexto para o filme original e explicará algumas decisões da direção. Em um sentido mais amplo, Alien Earth pretende continuar contando sobre os xenomorfos, expandindo a compreensão de sua fisiologia e natureza. Aqui o ponto é muito controverso, porque, na opinião geral, os assustadores aliens na série se tornaram animais de estimação dóceis.
Ao mesmo tempo, outras criaturas invasoras praticamente não foram reveladas, com exceção talvez do Oculus, que até entrou em um combate 1 contra 1 com o Xenomorfo. De uma forma ou de outra, a continuação vai acontecer, mas outros projetos podem trazer muitas surpresas. O fato é que Dan Trachtenberg, por enquanto, não planeja se despedir dos predadores. O diretor dos últimos 3 projetos sobre os caçadores alienígenas contou que tem uma ideia para um quarto e que todos os anteriores conduziam exatamente a ele. No momento, o futuro dos Yautja nos cinemas ainda está indefinido, mas já que os aliens se desenvolverão nas telas de televisão, por que o predador não poderia tentar? A Disney é famosa por suas decisões controversas, devido às quais frequentemente sofre prejuízos e recebe uma enxurrada de críticas. No entanto, a corporação de mídia não deseja investir em séries, nem mesmo sobre heróis pouco conhecidos e impopulares. O que dizer do Predador, que tem uma grande base de fãs e um crossover com Alien, é algo que se pede. Além disso, Fede Alvarez disse que estaria aberto a dirigir tal projeto e o universo compartilhado foi confirmado. E se os filmes não conseguem recuperar o investimento em produção e publicidade, então por que não seguir o caminho das séries? Aqueles que assistiram atentamente ao último filme sobre o Predador certamente notaram que no final da obra, quando a Weyland-Yutani se preparava para partir, nos mostraram sua base. Nos contêineres foram coletadas diferentes amostras de criaturas mortais deste planeta, entre as quais estava o Kalisk e deveria estar o próprio Deck. Ou seja, a corporação coletava amostras para suas pesquisas, fazendo exatamente a mesma coisa que na série Alien Earth. E os próprios contêineres eram parecidos com os usados na série. Considerando que Noah Hawley assinou um contrato de vários anos, não se descarta que o crossover aconteça justamente no âmbito da televisão ou que o Predador ganhe sua própria série. Mas enquanto as paixões e os rumores em torno das séries fervem, a preparação para as filmagens da sequência de Alien Romulus está a todo vapor. Lembramos que Fede Alvarez, desta vez, atuará no filme como roteirista e produtor. Em seu lugar, ele prometeu escolher um diretor digno que possa dar vida à ideia. E como o roteiro da sequência já está pronto, está sendo feito o trabalho nos storyboards e no design das naves e novas locações. Parte deles já foi apresentada em uma exposição na Califórnia. A julgar por eles, parte da ação também se desenrolará em uma colônia humana em um dos planetas, e não ocorrerá apenas na nave. Dessa forma, será possível evitar a repetição da trama de Romulus e conseguir expandir na sequência. Álvares também explicou que para ele é importante manter a continuidade dos personagens e não busca matar todos indiscriminadamente. E isso significa que podemos contar que os heróis de Romulus definitivamente retornarão na sequência e até sobreviverão a ela. De certa forma, isso é a continuidade na figura de personagens constantes, como foi com Ripley nos filmes originais. No entanto, a candidatura do novo diretor que filmará a sequência de Romulus não dá descanso. E aqui surgiu muito oportunamente uma opção muito curiosa. O fato é que recentemente Sigourney Weaver revelou novos detalhes sobre o 5º filme numerado de Aliens. No ano de 2015, a atriz expressou interesse em voltar ao papel de Ripley no filme de Neil Blomkamp. Ele deveria filmar uma continuação completa da série. No entanto, naquela época, o 5º filme foi cancelado em favor da prequela de Ridley Scott. Mas o projeto não morreu. E no ano de 2020, foi mostrado um roteiro reelaborado do filme não lançado que foi escrito pelos produtores do Alien original. No dia 7 de novembro, em Paris, ocorreu a exibição do primeiro filme da franquia, após a qual Sigourney Weaver contou muita coisa interessante. Por exemplo, que o 5º filme deveria ignorar os eventos do terceiro e trazer de volta Ripley e Newt. A reelaboração do ano 20 foi realmente considerada por algum tempo e há 2 anos quase chegou à produção. No entanto, a decisão foi tomada a favor de Alien Romulus. E se olharmos um pouco mais para trás, o roteiro para o 5º filme foi escrito por um jovem Joss Whedon. As ações deveriam ocorrer na Terra, mas naquela época a ideia foi rejeitada e a própria Weaver não queria descer do espaço. Com o tempo, sua opinião mudou e ela expressou disposição de voltar à franquia mesmo agora. E ela também observou que admira a série Alien Earth, chamando-a de um experimento ousado que traz muito de novo. Apesar de o 5º filme nunca ter saído e a tentativa repetida de restaurá-lo não ter tido sucesso, Neil Blomkamp ainda está aberto para trabalhar. O diretor nos presenteou com o atmosférico filme Distrito 9, e seu último projeto foi a adaptação de Gran Turismo. Agora ele está ocupado com a ficção científica The Gone World, que por enquanto não tem nem mesmo uma breve descrição do enredo.
Portanto, encaixar em sua agenda o trabalho no universo Alien é algo que ele pode se permitir de sobra. Ainda mais quando o diretor declarou repetidamente seu amor pela franquia e lamenta não ter conseguido filmar a quinta parte numerada. Pessoalmente, tal candidatura nos parece muito convincente e assistiríamos com prazer à sua versão de Aliens. Como podem ver, os Xenomorphos e os Yautja sentem-se melhor do que nunca. Filmes, séries, animação, quadrinhos, há muitos projetos e todos diferem entre si. Mas o principal é que tudo isso cria o terreno para um grandioso crossover que já está literalmente no ar. A questão é apenas como e quando será. Propomos discutir isso nos comentários. Será que Noah Hawley decidirá introduzir o Predador na série ou tal encontro é possível apenas no cinema? E o que acham da candidatura de Neil Blomkamp para o papel de diretor da sequência de Romulus? Por hoje é tudo, amigos. Nos vemos em novos vídeos muito em breve.